Tá gravando, né? Fechou. Então tá. Círculo de conexão, andou pensando o que a gente podia fazer para esse encontro. E a gente tem diversos encaminhamentos, esse círculo, mas um deles a gente pensou assim: estávamos na reunião, eu, Geise e Shirley, nós três olhando para a cara da outra, assim, pensando, cara, eu não sei o que você faz. Qual que é? Qual que é a sua entrega para o mundo, né? Então a gente sabe que gostamos aqui, todo mundo tem essa cola de novas formas de trabalhar e tudo mais, mas no fundo a gente não sabe muito bem o que a gente faz, o que cada uma faz, né? Então a proposta é que a gente hoje se divida também em salinhas. Imagino que possa ser 3 salas de 3 pessoas, para que a gente possa responder essa pergunta, assim, né? Então, como que a gente consegue, o que a gente faz para qual que é o seu servir no mundo. E muito importante, já que estamos falando dessa outra forma de visão, não só profissional, né? Então, por exemplo, Pedro é pai, enfim, então outras formas de servir, assim. Então, claro que profissional que nos conecta também, né? Mas o que que você faz? Enfim, então essa ideia que a gente possa aí se dividir em 15 minutos nas salinhas. Nara, você consegue dividir a sala? Consegue? Quantas pessoas por sala? Não dá para te ouvir. 15 minutos, era isso que tu queria saber? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Três salas de três. 15 ou 10? Pode ser 10. Pode ser 10, Jayce. É, Nara, pode ser 10. Depois a gente retorna aqui para um debriefingzinho. Oiê! Eba! Tá me Cara, eu não tava ouvindo a Nara porque ouvindo? eu não tava ouvindo a Nara. Ah, peraí, deixa eu parar a gravação aqui. Não tá Não ouvindo? deu tempo. Não deu Queremos um tempo. encontro exclusivo apenas para a gente conhecer as histórias uns dos outros. Sim. Deixo E, aqui. e a minha sugestão para o para o círculo de conexões é que use aquele esquema de deixar as pessoas saírem de uma sala e ir para outra, que daí vai rodando. Com E aí mais todo tempo, mundo né? pode com Fazer com mais mais tempo, tempo. né? Sim. É, Gente do com mais céu, tempo. descobri que gente, a Mari faz musical. É o sonho da minha vida fazer um musical, sabe? Tipo, como assim? A bicha canta, dança, representa. Caramba, eu também não sabia. Olha que legal. Geise, tu Vou sente de divulgar fazer depois. um. Isso, manda pra gente. Geise, tu sente de falar mais alguma coisa por parte do nosso círculo? Ah, então, a Nara estava se lamentando que ela teve que ficar aqui e não ouviu ninguém, e aí eu disse para ela que a gente tinha uma novidade que ia ajudar nesse sentido, mas eu não sei se o momento é agora da gente anunciar ou deixa para outro momento. Já vai chegar a hora deles. Daqui a pouco. Já vai chegar. É, Então tá, então bora seguir. Queria também estar em todas as salinhas, sendo uma mosquinha. Gostei da ideia da Nara. Então vamos lá, Nara, quer puxar aí? pode ser. Então a gente pensou então abrir esse espaço para conexões e aí agora fazer uma atualização dos círculos, né? O que está rolando em cada círculo, porque também a gente percebeu que esse momento do encontro da comunidade é um momento em que a informação pode fluir, né? E a gente tem feito isso no CG, mas aqui na comunidade é mais para disseminar, né? O que está acontecendo e fazer convites e tudo mais. Então, vou passar a palavra para cada representante e líder operacional dos círculos, para poderem trazer uma pincelada do que está rolando em cada um dos círculos. Então, vou pedir para Conexões começar, já que vocês, né, propuseram essa atividade aqui do começo.
poder também dar essa notícia aí que a Geise está ansiosa para começar. E a Geise é a nossa representante, né? Então, Geise, começa aí depois a Bel complementa. Bom, então, a novidade é que a gente, na última reunião do círculo, a gente resolveu fazer uma das coisas, né, que a gente se propôs desde o início e agora a gente vai colocar em prática, que é o famoso carômetro. E aí a gente está vendo a forma de fazer isso que seja facilitador de conexões aí entre todo mundo. Então, essa é a novidade e é o que a gente está se propondo a fazer aí nesses próximos meses. Se a Bel vai querer já dar mais spoilers ou... Eu acho que é legal trazer, vou só dar um contexto. Foi muito bom, a gente teve uma reunião essa semana, vai ter mais uma semana que vem para dar um gás na coisa, assim, sabe? Porque era um círculo que estava meio capenga, assim. Mas a gente entendeu a necessidade e a importância do círculo para a comunidade. E eu acho que em breve falaremos sobre a frase guarda-chuva, né? Que iria nos guiar nesses 6 meses e imagino que vai vir em breve, mas a gente entendeu que uma forma de como que as pessoas conseguem crescer em organizações evolutivas ou autogeridas, conseguem, né, perceber a sua evolução, a gente entendeu que o Círculo de Conexões podia olhar aqui para dentro. Como é que cada pessoa aqui consegue evoluir dentro da comunidade, consegue ampliar suas conexões e tudo mais. Então a gente pegou esse gancho aí para botar isso pro mundo, assim. Então, para quem não sabe o que é o carômetro, é basicamente a gente ainda vai fazer do nosso jeito, provavelmente um mapa de conexões, né? Em que a gente vai ter perguntas sobre o que a pessoa faz, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela tem para entregar, o que ela gostaria de receber, enfim, né? Para que a gente consiga saber um pouco mais das pessoas aqui com quem a gente está conectado. Maravilha! Alguém tem alguma pergunta para conexões? Não? Então, beleza. Vamos seguindo então para novas formas de trabalhar. Aí temos a Giz, né, que é a representante, não está aqui hoje. Então, Dati quer falar. E aí temos, né, as outras participantes também, se quiserem complementar, fiquem à vontade. Então, vai lá, Dati. Oi, gente. Saudades, para quem não tinha dado oi no início. Bom, vamos lá. Então, falando aqui em nome do Círculo, novas formas de trabalhar. A gente tem alguns papéis. Eu vou trazer novidades especificamente sobre um deles, que é o papel de estar fazendo curadoria. Então, a gente se nomeou Curamoras de conteúdo. É o papel que tem novidades. A gente estabeleceu uma pergunta norteadora para que essa curadoria fizesse sentido, porque a gente tem uma série de formas de fazer essa curadoria acontecer e que ela, como ser útil, né? Como a gente não ficar só acumulando links ou relatórios, enfim, que vão gastar um tempo da gente, que já é super escasso, sem a gente saber se realmente está atendendo alguma necessidade. Então, a gente resolveu buscar uma pergunta, focar em uma pergunta de aprendizagem e fazer essa curadoria em torno dela. Algo que a gente não está vendo se a melhor forma é trabalhar de 3 ou de 6 em 6 meses em cima dessa pergunta, que no fim é uma pergunta que vai acabar norteando o círculo como um todo, né? Não só esse papel, mas que a partir dele a gente foi vendo que fazia sentido que as outras entregas dessa curadoria elas se expandissem. Então, no momento a gente vai focar na pergunta como é que a gente pode evoluir? Será que é possível evoluir profissionalmente em termos de carreira? Como é que isso acontece dentro de uma organização autogerida? Quais são as métricas, quais são os artefatos que podem nos ajudar a permitir essa ou visibilizar essa evolução? E que isso também depois corresponda a mudanças ou melhorias, enfim, evoluções financeiras, como é que isso é feito hoje. Então, a gente vai trabalhar, não estou pegando a pergunta exata, porque nem abri aqui, porque tem 150 abas abertas no atual momento, e eu estou vindo de 5 reuniões do dia, e eu já deixei tudo para algum lugar. Mas é isso, gente, essa vai ser a nossa pergunta. Como é que a gente vai fazer isso? A gente não só vai buscar essa informação disponível em, em pesquisa secundária, em blogs, enfim, que tem em relação com a temática de autogestão, mas também a gente resolveu ir em loco e tentar
consultar algumas pessoas que têm mais experiência com autogestão para responder essa pergunta e também checar dentro da nossa comunidade, porque também temos pessoas com bastante experiência, que o que essas pessoas têm para acrescentar, o que, que elas já têm de experiência. Então, a gente deve soltar na sequência, até o final dessa semana, um convite para a comunidade em relação ao que quem gostaria de compartilhar experiências nesse sentido, quem tem algum artefato interessante para contribuir, como é que percebe essa evolução profissional acontecendo no sistema autogerido. Então, a gente vai por esses 3 caminhos, e a partir disso também a gente pretende selecionar pessoas que podem depois participar de um encontro só sobre esse tema, ou outros entregáveis que a gente ainda vai decidir. Então, essa é a nossa atualização. Que maravilha! Eli, Mari, Bel, quem mais que tá lá? Acho que só, né? Querem complementar alguma coisa? Ai, Não, gente, eu esse quero Só, dizer que a gente começou assim, eu tô super animada, porque eu tô com a sensação de que agora estamos fazendo. E é muito bom, assim, tô muito animada. que legal. tô animada também. Ó, eu coloquei aqui no chat a pergunta, só para ficar Nossa claro. super secretária! Como a Como a evolução. evolução profissional pode ser percebida e reconhecida em uma organização autogerida? Então, esse aqui que está norteando os nossos trabalhos agora. É isso aí, muito bom. Passamos para o círculo complexidade. Mari, quer falar um pouco? A gente ainda não fez reunião, né? Mas, enfim, acho que Não podemos falar disso. fizemos, a gente marcou. Na verdade, eu acho que tem a ver um pouco, acho que são vários fatores, né? Mas eu, como tenho o papel de secretária nesse círculo, então é minha responsabilidade fazer os convites, né? Puxar as reuniões e eu tirei longas férias. Então, eu estou voltando agora, sim, faz 2 semanas que de fato eu voltei para o trabalho, e aí a gente já marcou essa reunião. E acho que com a atualização, a gente está ainda tentando entender o que esse círculo tem pode ter de entregável para a comunidade, assim, né? O que que é o concreto? O que que a gente vai trazer, assim? A gente ainda está com essa pergunta aberta. E acho que num lugar ainda mais abstrato, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir. O que mais, Nara? Acho que é isso, né? Acho que é isso, por enquanto. Temos isso. Nossa próxima reunião, nossa primeira reunião vai ser dia 27, semana que vem, Já vem. quinta-feira. CG, acho que o CG a gente teve uma reunião depois do nosso encontro da comunidade do mês passado, mas era para a gente ter tido mais uma para dar continuidade nos trabalhos, e aí eu acabei não conseguindo sustentar essa bola. Também teve essa questão da Bel ser a secretária e também tá de férias. E então acho que a gente precisa entender que esse bastão precisa ser passado, né, nas nossas férias, nas nossas ausências, porque ele puxa muito esse, né, bumbo e e aí a gente acaba não dando continuidade, mas eu acho que o que a gente pode falar de CG é que para não travar o processo, a gente consentiu novas formas de trabalhar, dar continuidade com essa pergunta mesmo. E a gente entendeu que teria um trabalho um pouco mais longo para olhar para aquelas 3 perguntas que saíram do exercício anterior, porque elas ficaram muito grandes. E aí entender o que vai fazer sentido ou não para nortear o trabalho da comunidade, dos outros círculos, e talvez até a necessidade de criar outros círculos, porque para atender o escopo que saiu lá, esses círculos não dão conta. Então talvez precise de outros círculos e talvez alguns não vão, né, mais existir, enfim, então ter esse lugar de rever a estrutura também. Então esse é um trabalho que está sendo feito pelo CG, esse olhar para a gente poder dar continuidade nessas questões mais estruturantes, né? Que envolve também a sustentabilidade financeira da comunidade
e a questão dos entregáveis, né? Da pergunta norteadora, mas que tinha muito a ver com essa tangibilização do nosso objeto, né? De estudo e investigação e trabalho, e poder dar conta, né? De tudo que surgiu, que foram bastante coisas, mas, né? Que talvez não era uma coisa para 6 meses, né? Como a gente tinha imaginado, a não ser essa pergunta que a nova forma de trabalhar está fazendo, que muito provavelmente 6 meses já vai ter concluído. Acho que é isso. Bel, quer complementar alguma coisa? Bom, você estava de férias, né? Não, mas eu vou comentar só mais uma coisa que a gente está de olho. A gente não sabe ainda se vai ser a partir do papel do Círculo de Guardiãs, que acho que é legal trazer também esse círculo, né? É. É, que é especialmente uma preocupação nossa, que é sobre o repositório, de onde a gente vai colocar isso tudo, porque hoje está no Google Drive, né? Todas as coisas, reuniões, encontros. Aí a Nara também criou um, como que é o nome? Padlet. 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 E aí tá uma coisa meio solta, a gente tá sentindo a necessidade de ter esse lugar estruturado, né? O nosso sonho era ter a nossa comunidade no Circle, só que a gente sabe que é uma mensalidade super cara, que a comunidade ainda não sustenta, então eu imagino que Guardiãs vai levar uma atenção para o círculo geral para ver como que a gente vai seguir. Provavelmente vai ser no Notion, mas a gente ainda tá olhando, é uma coisa que tá quente pelando aqui pra gente, assim. Sim. E uma forma de centralizar, né? A brasileira está estudando, né? Como o Glassfrog deu ruim, né? Deu ruim não, né? Virou pago, antes era freemium e aí virou pago. Então elas fizeram essa transição do Glassfrog para o Notion. E aí a gente sentiu que talvez seja uma boa opção também propor aqui para a comunidade a gente começar no Notion, sabendo que não é o ideal, mas ele atende a muitos requisitos, tanto da parte de documentação que a gente precisa das reuniões, né, das atas e tensões e tudo mais, é, quanto, né, planejamento de entregáveis, Kanban, né, essa parte mais de gestão, e também a parte de repositório de documentos, de links, de artigos, né, aquilo que, né, eu sugeri da gente começar a fazer no Padlet, também tem lá no Notion, então daria para centralizar tudo num espaço só, né, numa ferramenta só. Então, é uma das coisas que a gente começou a falar no Círculo de Guardiãs e que a gente vai levar no CG para poder continuar essa conversa. Que mais? Meninas do CG, querem complementar alguma coisa? Dati, Mari, Geise. Oi, Jana! Então eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta sobre para algum dos círculos? Ou algum comentário? Eu vou formalizar o que eu falei em tom de brincadeira no início da reunião. Eu tenho um pedido para o Círculo de Conexões para a gente fazer um encontro com essa dinâmica que a gente começou, porque é muito legal e acho que inclusive conecta com o carômetro, né, de alguma forma assim. Então, enfim, é um pedido. Queremos carômetro e conexões. Muito bom. Acho que a gente pode seguir, então, Bel. Beleza. E aí a gente, né, como a gente vem observado, né, vem observando desde o ano passado, essa questão de que os encontros da comunidade são encontros para a comunidade, para a gente se conectar, para a gente trocar, principalmente nesse intuito de trocar experiências. E aí, com isso, a gente quis trazer uma atividade, né? E aí a gente acabou chegando nessa do Coaching Circle ou Case Clinics da teoria U. Quem que já conhece? Levanta a mão. Teoria U e Coaching Circle. Armando, Dati, Shirley, Maria. Tem bastante gente que conhece. Ótimo. Então, para que a gente possa fazer essa troca, né, a gente vai precisar de uma pessoa que é uma doadora do caso e a gente vai escutar
essa pessoa e também depois vai falar, né? Vou explicar certinho quais são os passos. Mas para que a gente possa trabalhar dentro, né, desse campo da teoria U, eu queria começar propondo de a gente fazer, de explicar um pouquinho, para quem não conhece, os níveis de escuta da teoria U, e a gente fazer uma meditaçãozinha, né, uma conexão para que a gente possa aprofundar e já entrar no exercício a partir desse lugar mais de uma escuta mais profunda. Então, quando a gente fala, né, de níveis de escuta, então o que o Otto Scharmer traz é que normalmente a gente está num nível habitual de falar meio que sem ouvir o que a outra pessoa tem para dizer e que a gente só reconfirma aquilo que a gente já sabe, né? É o que ele chama de downloading. Então a gente só fala, outra pessoa só fala e não muda nada, tá nesse nível de escuta rasa, né? E para que a gente possa descer, sair desse lugar, a gente precisa abrir nossa mente. Então, o primeiro passo é mente aberta. Depois, o segundo nível de escuta é uma escuta mais factual, mas ainda é do lado de fora, né? Em que a gente consegue ver as diferenças e que a gente pode adquirir novas informações e, né, comparar fatos. Para que a gente saia desse modo, que é um modo ainda mais mental, né? Então, abrir minha cabeça para mudar de ideia, mas para que eu possa descer mais um pouquinho, eu preciso abrir meu coração. Então, coração aberto me faz entrar no terceiro nível de escuta, que é olhar para dentro, né? Que é um lugar de escuta empática. E a gente conseguir se conectar com a outra pessoa, ter uma conexão emocional, né? A partir do coração. E aí, para que a gente desça ainda mais, é a vontade aberta, né? A ação. É esse lugar de querer conectar com o campo, com a fonte, né? Então é a descida do U, em que a gente vai entrar num lugar de escuta generativa. Então esse que é o nosso intuito de trocar a partir desse lugar mais profundo de dar, criar as condições para que algo que quer emergir possa emergir, né? O futuro possa vir a partir desse espaço que a gente cria na nossa mente, no nosso coração e na nossa vontade. Então, acho que é isso que eu queria falar bem rapidinho. Depois, super recomendo, assim, quem não fez o YouLab, faça. No site, né, do Instituto tem todas as ferramentas, então é muito bacana, principalmente para quem trabalha com facilitação, colocar aí na mochila, né, mais algumas ferramentas. Então, vocês topam entrar nesse lugar de conexão com o nosso self mais profundo? Vamos lá. Então, eu vou convidar vocês a colocar os dois pés no chão, sentar com a coluna um pouco mais ereta. E aí, quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos, apoiar as mãos nas coxas. Soltar o ar. Observar o seu corpo nesse momento. E aí vamos começar fazendo essa caminhada a partir desse primeiro lugar que é a nossa mente. Como é que estão os meus pensamentos nesse momento? Será que minha mente está agitada? Será que ela está mais calma? Será que eu estou tendo pensamentos intrusivos, pensamentos de julgamento? E de que forma que intencionalmente eu posso abrir a minha mente?
E aí, fazendo mais uma respiração profunda, eu vou descendo pelo meu corpo, me conectando com o meu coração. E aí, percebendo quais as emoções e os sentimentos que estão presentes agora, nesse meu aspecto mais interno. Como que está a minha paisagem interna, quais são as cores e formas das minhas emoções e sentimentos nesse momento. E aí, vou fazer esse movimento intencional de expandir o campo do meu coração para incluir todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu possa escutar com meu coração aberto, livre de julgamentos, com uma capacidade de empatizar com o que a outra pessoa está vivendo ou sentindo, me deixando permear, me deixando atravessar. Não só pelas palavras, mas também pelas emoções, sentimentos, imagens. E mais uma vez, eu vou conduzir a minha atenção ainda mais para baixo no meu corpo, na região dos chakras basais, das minhas pernas, dos meus quadris. Conectar com a minha vontade. Como é que tá esse campo? Será que eu estou exercendo a minha vontade? Será que eu estou sobrecarregada? De que forma que eu posso abrir esse campo também, para que possamos ter uma troca generativa. A mente aberta, coração aberto e a vontade aberta. Faz uma respiração mais profunda. Percebendo como é que você está agora. E sem perder essa conexão. Devagar vem abrindo os olhos, voltando para o momento presente, para esse espaço coletivo. E aí vou pedir para a Bel compartilhar o slide para a gente explicar o que vai ser feito e fazer essa escolha da pessoa que vai doar o caso. Então, a pessoa que estiver vivendo uma situação, um dilema, né, no trabalho, de preferência com relação às novas formas de trabalhar, com relação às questões organizacionais, vai responder essas 5 perguntinhas no momento adequado, de uma forma contínua, contando uma história, e nós iremos escutar.
com esse nível de presença, né? Que a gente praticou agora. E aí a gente vai fazer 2 minutinhos de silêncio. E aí vamos compartilhar com essa pessoa, né, com todo mundo, quais são as imagens, metáforas, sensações, gestos que vieram conforme a gente foi escutando a pessoa falar. E isso é importante que seja de um lugar ainda sem julgamento, sem querer interpretar, né, sem essa camada mais mental, analítica, para que seja mais forte, mais vivo, né, como um presente mesmo. E aí depois a gente vai ter um tempo, 15 minutos de uma conversa livre, né? Não vamos facilitar, então quem sentir vai abrir o microfone e vai trazer uma fala de aconselhamento, de apoio para aquela questão. E aí depois a gente volta a palavra para a pessoa doadora do caso, para ela receber, acolher e, né, e reverberar com o que ela escutou. Tudo bem? Alguma pergunta sobre o exercício? A gente sentiu que como nós somos poucos, a gente poderia fazer aqui na sala mesmo, mas caso tenha 2 pessoas interessadas em ser doadoras de caso, a gente também pode dividir o grupo em 2. Então eu queria saber quem que gostaria de... Quem está passando, né, por algum dilema, que gostaria de ser a doadora do caso. E que todo mundo vai aprender, né, com a situação, então não se acanhe. Além de receber bastante, com certeza todo mundo vai receber também. E também Eu não acho que precisa falar. Pode falar, Bela. não, só é importante falar que caso a pessoa queira sigilo, a gente pode parar de gravar também, né? Enfim, isso é tranquilo. Isso. E também não precisa falar, né, qual que é o cliente ou qual é a organização da qual você faz parte. Ninguém? Eu tenho. Conta pra gente, Jorge, qual que seria o seu caso? Então, eu estou em um momento da minha empresa que eu estou dependente do resultado de uma licitação para que a estrutura da empresa continue existindo, né? E então, do ponto de vista da minha sobrevivência pessoal, eu preciso pegar o método que eu trabalho e transformar em outro produto, para que eu possa abrir outra frente de remuneração para a empresa que não seja essa licitação. Acho que o meu dilema é esse. Uhum. Legal. Vocês topam fazer o exercício com esse caso que o Jorge trouxe? Sim? Então tá bom. Então, Jorge, vou pedir para você falar um pouco para nós, é, seguindo esse roteiro, né, que está aí no slide, o desafio central, então, é essa questão, né, da sobrevivência, né, com relação a Isso. uma outra forma, que não seja licitação. Mas o que que você gostaria que acontecesse? E o que que você sente que precisa ir para poder algo novo vir? O que que você precisa aprender ou fazer diferente? E no que a gente pode te ajudar, né? Então é importante trazer isso para que na hora que a gente estiver escutando e estiver te aconselhando, a gente possa saber o que você sente que a gente pode te ajudar, tá bom? Então você tem aí 8 minutinhos para falar. A fala é, aprofundar o dilema, falar mais do que é, seguir essa sequência aí, né? Tá bom. Então, o Isso. desafio central já está posto, né? Assim, eu tenho um desafio que é de diversificar o meu mercado para não ficar refém dessa licitação, né?
O que eu gostaria de que acontecesse, eu tenho um sonho de pegar minha empresa e transformar ela, de fato, autogerida com os meus funcionários, sabe? Já tem um tempo que eu estou desejando isso. Então, o que eu gostaria que acontecesse era que, independente do resultado dessa licitação, eu conseguisse envolver esse grupo de funcionários que eu tenho, que são qualificados, para arriscar nessa empreitada, né? De uma forma autogerida. Isso seria uma coisa boa de acontecer, então. Se é para sonhar, vamos sonhando, assim, né? Vamos legal. Assim, vamos... Então, uma coisa legal que acontecer seria isso. Assim, né? É, o que você precisa aprender ou fazer diferente? Eu preciso... Menina, é uma coisa que eu preciso aprender, né? É uma coisa até engraçada porque está muito no campo das habilidades pessoais, né? Então, assim, eu preciso definitivamente me dedicar às ferramentas online, saber usar todas elas com bastante habilidade, né? Então, o que eu preciso fazer diferente, uma coisa que eu preciso fazer diferente é ter mais autonomia nisso. Eu preciso que sempre tenha alguém fazendo alguma coisa, um funcionário, um estagiário, né? Então, acho que uma coisa que eu preciso fazer diferente é isso, né? É ver se eu consigo isso aí. Tá claro, né? Gente, aí o que você precisa fazer diferente? O que você precisa de opinião é uma ajuda. Olha, o campo que eu mais precisaria de opinião seria com que linguagem abordar os funcionários para propor essa autogestão. Acho que esse é um lugar que eu preciso de ajuda, né? Se eu de fato preciso chegar para eles, eu preciso chegar com uma proposta clara, organizada, lúcida, né? Plausível. E aí, nesse sentido, os modelos efetivos de autogestão, bom, eu tenho o meu próprio, que é o que eu desenvolvo, que eu estou falando com os meninos, ó, com os colegas, né? O Pedro e o Amal, me ajude aí, colega. Enfim. Armando. O Armando, querido Armando, gente boa. Então, assim, é, é isso. Então, qual é o modelo certo? Qual é a linguagem certa para propor isso? Eu tenho visto muitas linguagens, eu tenho visto a linguagem de vocês, né? Tenho aprendido bastante, assim. Até quando venho aqui hoje, ainda é naquela proposta da Bel, de eu ver se eu fico só no grupo central ou se eu consigo entrar para o trabalho, né? E aí, o primeiro conceito que eu aprendi com vocês aqui foi um conceito de podcast, né? Você lembra disso que vocês falaram aqui, né? E, assim, eu quero tudo que eu estou encontrando quero vocês, quero essas pessoas, né? Quero essa linguagem. Agora, o pode, né? Eu acho que não pode, porque isso tem que ver qual é o impacto disso na agenda, assim, o que é isso que representa em agenda para a gente, né? Para poder saber se pode. E, então, acho que vocês podem me dar muita opinião, muita ajuda, principalmente nesse ponto daí, né? Dessa transformação em realidade, desse pensamento contínuo de tornar a minha empresa uma empresa de autogestão, né? É isso. Bom, então vamos ficar 2 minutinhos em silêncio. E aí vou convidar vocês a deixarem vir essas imagens, metáforas, para que a gente escute a partir desse campo, né, ainda não tão racional.
Muito bem. Então vou abrir 5 minutos para as pessoas poderem falar que imagens que vieram, metáforas, sensações, gestos, a partir dessa escuta do Jorge. Quem quiser começar, abre o microfone e fala. Posso começar. Não tem jeito de eu não falar e não lembrar do Pedro, né? Porque provavelmente o que eu vou falar e de como é que isso bate em mim tem muito mais a ver comigo do que a ver com o Jorge, né? Mas vamos lá. O... Eu fiquei agoniado de escutar a história. Começou a me dar um negócio aqui dentro, porque eu falei, eu me forço para ficar no nível de escuta 3, né? Dizer, não vou julgar, vou realmente tentar entender o que, que ele está querendo. E a sensação, a imagem que me vinha, é como se ele tivesse um balaio assim cheio de coisa tentando segurar aquilo e caindo coisa pelo lado, e que parece que cada vez tem mais coisa. Assim, é sei lá se existe essa palavra, uma ferveção de ideias e de coisa acontecendo. E eu pensando, será que eu que não estou entendendo? Será que as pessoas que não entendem? E aí, lógico, estava juntando um pouco com a conversa que eu tive na sala com ele. É uma pessoa que me dá essa sensação de estar o tempo inteiro com a cabeça a 78 mil por hora de coisas e pensamentos, não sei o que mais. Então, a sensação que me deu foi essa: eu escutava aquilo tentando me organizar e vinha mais coisa e mais coisa e mais coisa. Então, como se ele estivesse carregando assim, né? De novo, um balaio de coisas boas, mas de que esse negócio cada vez tem mais coisa e cai coisa, ele pega e traz de volta para cá e cai outra coisa e traz de volta para cá. Foi um pouco dessa minha sensação de escutar. Vou pegar. Para mim a imagem foi bem parecida também, mas era tipo uma cozinha e aí tinha muitas panelas. E aí, assim, sabe, como se ele tivesse, aí agora tem que trocar essa panela para cá, tem que fazer isso assim. Então, também tinha essa sensação de agitação, de aí tem que fazer isso. E tinha uma janela. E aí, a partir dessa janela, ele via uma paisagem, e aí ele ficava, ao mesmo tempo que ele estava aqui nas panelas, ele ficava olhando, assim, sabe? Que nem uma criança, né, curiosa, querendo ver o que que tem ali pela janela, mas não podendo sair, né? Não podendo ir para aquele jardim, para aquele parquinho, sei lá o que que tinha ali fora, que ele estava querendo ir, mas ele estava ali ocupado com as panelas. Para mim, a sensação que veio foi assim de resistência, de luta, né? Eu senti assim, tem muita energia, muita vontade, né? Mas tem a dificuldade de realizar o sonho, né? Então, essa sensação foi transformando para mim na imagem de semente nascendo no asfalto, assim, sabe? Aquela imagem típica de resistência, né? Foi isso que me veio na cabeça, que tem muita força, né? Tem muita energia e acho que só saber canalizar, né, para encontrar essa luz do sol aí que está esperando ele. Ok, peguei aqui o bastão, já conecto o que eu senti com algumas coisas que já foram faladas. Ao invés de balaios e panelas, eu vi duas paredes, e aí eu acho que isso também se conecta com o que ele trouxe. Como se fossem duas hastes achatando o Jorge no meio, porque ele começou trazendo um dilema que já era grande, e depois ele traz um segundo, que era autogestão. Já está tudo bem, só quero autogestão. Não, eu preciso mudar o meu modelo de negócio e quero autogestão. Então eu senti assim uma pressão, como se fossem duas muralhas se aproximando e espremendo o Jorge no meio. Foi isso que eu vi e senti. Eu vou seguir, porque a imagem que me veio, não sei se
enfim, dois, assim, né? Eu fiquei o tempo todo com essa percepção de que são duas questões que estão colocadas, né? Isso que a Haddad trouxe. Mas aí, trazendo uma sensação, é de que a primeira questão, que tem a ver com a licitação e com essa necessidade de repensar o negócio, não sei, ouvindo o Jorge, me deu uma sensação assim de que ali, se eu fosse colocar em temperatura, parece que ali está mais quente, porque parece talvez ser mais urgente, né? Para pensando inclusive na questão financeira, né? E, enfim, cuidar da vida financeira e tudo mais. E a outra questão que é da autogestão é como se ela tivesse mais fria, mas como se o olho do Jorge brilhasse ali, assim. Então, me pareceu um dilema, de fato, assim, né? Onde colocar a energia agora, assim, né? Então, agora a gente pode abrir para conversa generativa, e aí, só para, né, quem ainda não participou desse processo, a ideia é que a gente aconselhe, né, o Jorge, mas procurando se manter nesse lugar de escuta mais profunda e escutando também as outras pessoas, né, e deixando algo emergir a partir desse campo. Então, tá aberto, e aí, de novo, não vou facilitar. Quem sentir de falar, faz esse movimento de abrir o microfone e se colocar. E vamos estar nesse lugar de escuta, então a gente vai percebendo também quem tem vontade de falar, para não sobrepor as vozes. Então, está aberta a conversa generativa. Nara, eu tenho uma pergunta antes. Dá para fazer pergunta para o Jorge ou a gente vai trabalhar com o que tem? Sim, podemos fazer. Agora é uma conversa, inclusive, incluindo o Tá. Jorge. Tá. Jorge, tem uma Podemos fazer. pergunta. O que que você faz? Para mim isso é muito importante entender o que que é o teu produto para licitação, enfim, de prestação Então, para na governança. empresa, eu trabalho com uma consultoria em desenvolvimento sustentável para grandes empresas, fazendo aquela parte da comunicação, da relação com a comunidade. A consultoria faz isso. Só que agora eu fiquei, correram 3 licitações, eu não passei em duas, e se eu não passar nessa terceira, estou nessa sinuca aí. Mas isso aí é o jogo, né? É do jogo, né? Mas essencialmente o que a minha empresa faz é isso. E faz isso com base em um método que eu desenvolvo, que se chama célula sociodinâmica. É isso que eu vendo e é isso que eu faço. E quantas pessoas tem na equipe? Agora tem mais 19, porque teve um corte no projeto no meio do caminho, tinha 29, teve um corte grande assim no projeto, acho que tem 19 agora. E, Jorge, só para entender desculpa, pode ir, Dati. Fui... Ok? Não levantei a mãozinha. Não, que eu não levantei a mãozinha educadamente, que nem a Dati. Eu queria só entender, quando você fala de sair desse modelo Play para o outro, você já tem mais ou menos claro o que que é o outro? Já que esse é o um, o que que seria esse outro? Então, um é esse que eu estou, que depende das licitações, que é esse que é fazer consultoria para empresas de grande porte. O que eu estou desenvolvendo agora como solução, como um segundo braço, é oferecer esse mesmo método como instrumento, como ferramenta de gestão participativa para os municípios, porque ele se encaixa perfeitamente. Eu tenho como provar os resultados sendo pago por uma empresa privada e com os limites que uma empresa privada impõe a qualquer projeto social, né? Então, agora eu estou trabalhando nisso, estou montando a apresentação para oferecer para o prefeito daqui, que é um cara progressista, é um cara que eu tenho contato, e se ele tiver uma vontade política de fazer uma gestão participativa federal mesmo, assim, daquela real, de ir construindo junto com a comunidade, não ser só consultiva, né? Ele vai ter um produto maravilhoso na mão. É isso que eu estou querendo entender agora. Claro, Armando. Deixa eu só engatar, desculpa aqui, Dati. Você Eu estava posso fazer um querendo sair comentário de um breve? processo complexo de licitação para começar a vender para governo?
Que é Então, mais complexo ainda do que o desafio não, que você mas tem. sabe, É só sabe para por que entender. que não é muito complexo? Eu entendo o que você está falando. É complexo entrar para o governo. Eu nunca quis trabalhar com o poder público porque eu morro de medo de eles não me pagarem no mês seguinte, né? Isso é uma coisa assim que eu nunca quis trabalhar. Mas nesse modelo, eu estou propondo um formato onde eu não entro com a estrutura operacional, como eu entro nas outras empresas. Eu entro com o carro, a equipe, pá, né? É caro. Mas para o poder público, eu posso entrar com. Ele contrata diretamente duas mãos de obras que eu indico para trabalhar na secretaria, pessoas já que são treinadas nisso, e ele me paga só a minha consultoria, fica dentro de um valor que ele não precisa licitar. O carro é da prefeitura, o transporte é da prefeitura, né? Então, é dessa forma que eu estou tentando simplificar essa complexidade que você visualiza, sabe, Armando? Eu vou pegar aqui então o gancho. E eu também tenho perguntas, Jorge, mas a primeira delas é por que autogestão Quem está falando que eu estou vendo? da Disney? É, E o que que não tem hoje na tua organização que teria, na sua visão, se ela fosse autogerida? olha, a área que eu trabalho é muito potencialmente grande de crescimento, certo? Eu nunca cresci com a minha empresa porque eu nunca quis ter a vida de empresário que vive só para fechar negócio. Então, eu vou para campo, eu vou para a comunidade. Então, eu sempre pego contratos, dois no máximo grandes, que aí eu dou conta de eu estar fazendo, né? Em um processo de autogestão, cara, eu estou há 30 anos nisso, eu estou atrasado. Você teve uma gestora da Enda que uma vez brigou comigo porque ela disse, mas assim sua empresa não cresce. Eu disse, eu não quero que ela cresça. E isso não se diz no mundo empresarial, né? Fiquei super mal visto por um bom tempo, mas era por causa disso, porque para crescer com isso, é preciso ter pessoas ganhando com isso, para se envolverem com o trabalho que isso implica, porque é trabalhoso, sabe assim, o processo de manter, de supervisionar a equipe em campo, é um monte de coisa. Mas dá para crescer sim. Eu tenho concorrentes que são assim donos de 3 estados dentro das concessionárias, que é onde eu trabalho, das concessionárias de energia elétrica, né? São empresas italianas, Jorge, então, se eu tem estou te espaço para crescer muito, escutando, mas talvez, o que você está dizendo é que, então, talvez com autogestão você conseguiria ter um crescimento sem precisar estar tanto com essa mão na massa, que é o que você trouxe no início, de ter que se envolver, de ser empresário, a autogestão te traz essa visão de futuro para a tua organização, então seria porque isso? dividir trabalho e dividir resultados, né? As pessoas podem se responsabilizar mais na medida que elas sentem que o resultado vai para ela também, do ponto de vista financeiro, né? Entendi. Beleza. Essa era a minha pergunta. E obrigada pela resposta, Jorge. Grato pela pergunta, irmã. Jorge, quando você pergunta sobre como comunicar para a equipe, né, como fazer essa sensibilização com a equipe, eu não sei exatamente qual que é o melhor caminho, assim, imagino que, enfim, conversa e tudo mais, mas eu vou te falar que a mais difícil, eu acredito, de implementação de uma autogestão é a consciência da liderança, que ela já existe para você. Você já tem essa visão de mundo mais progressista, já tem essa visão de não querer crescer a qualquer custo, você sabe tudo dessa parte, assim. Essa parte mais difícil, para mim, é o maior risco do sucesso de uma implementação de uma autogestão, um deles, né? Então, não é importante se preocupar com a sensibilização da equipe e tudo mais, porque afinal eles vão estar entrando nesse esquema, né? Mas que não é de pirâmide, não é esquema de pirâmide, é de círculos. Mas, assim, só para trazer isso, que acho que é uma coisa importante de tu ouvir, assim, que é você estando consciente disso já meio caminho andado, assim. Você tem outros sócios ou não? Eu tenho uma sócia que não quer nem mais ouvir falar da empresa, que é minha esposa.
Ela, quando se aposentou, ela se aposentou, inclusive, da empresa. Ela disse, não quero mais. Ela fazia muita parte administrativa, contábil, ia para campo também, né? Ela era bem ombreada comigo, assim, né? Mas já tem uns 5 anos que ela... Como é que é, Marvin? Agora é só você, né? Ela cantou aí, não vai adiantar chorar, vai me... Então, sou eu sozinho atualmente enquanto sócio, né? Não podemos entrar nisso, mas eu ofereci para minha filha, quando ela voltou agora da Noruega, com um estado e com uma experiência que cabia dentro da empresa, eu ofereci para ela 70 a 30. Fiz, olha, eu só quero 30% do líquido para administrativo, 70% da mão de obra, se eu não trabalhar, é tudo seu, do sobrar, né? Mas isso aí foi um erro, foi uma formação paterna, uma formação de gestor, né? Aí não deu certo, aí não, foi um desastre. Mas a minha sorte é que eu abri a empresa dela, eu disse, não se contrata quem não pode demitir, né? Eu abri a empresa dela e fiz, trabalhei com nota fiscal dela, sabe? Agora foi fácil de desfazer, mas não deu certo. E sobre implementar autogestão, né? Acho que um dos caminhos você já está fazendo parte da comunidade aqui para entender um pouco mais como funciona. De vez em quando a gente conversa ali também, em paralelo no WhatsApp, né? Eu aconselho também fazer o curso, acho que eu já te passei o curso da área de autogestão para entender um pouco mais de como funciona mesmo. Acho que não só para implementar, mas acho que tem relação com esse teu produto ali, né? Das células. Então, esse Tem uma curso ele linguagem é super nova para mim que vocês usam, assim, super válido. esse curso para entender o que que é, para ver se faz sentido para ti também, né? Porque tem aquele, eu queria fazer um meme, né? O que meus pais acham que é autogestão, o que os meus amigos acham que é autogestão, o que realmente é autogestão, né? Queria fazer isso assim, porque eu particularmente acredito que as pessoas acham que é uma coisa bem diferente do que é na prática. Então, às vezes vale a pena, acho que se aproximando disso e entender como que eu particularmente gosto, porque foi assim que a gente fez na Brasileira, que é contratar alguma consultoria para ajudar nessa implementação, assim, para ser uma visão de fora, enfim. Então, é um outro ponto aí. Vou pegar aqui. Jorge, quantos funcionários tem na sua organização, na tua empresa hoje? 19 agora. 19. E, Jorge, você costuma escutar, conversar com essa turma? Tá cortando, Tá cortando, Grazi. gente? Geral, tá Não, para cortando? mim Para mim não. cortou. Não, Só aqui para Para não. mim não ele. está Então, cortando, não. Ah, conexão aí, Jorge, mas eu vou repetir, é fica minha, né? tranquilo. Tá, então vamos lá. A minha pergunta é o quanto você conversa ou troca ideias com esses teus funcionários para pensar em novas ideias até para a própria organização. Pensando que a autogestão ela também parte dessa distribuição de autoridade e que essas pessoas elas vão compor, se elas estiverem abertas, toparem, elas também vão ser corresponsáveis pelos novos rumos da tua empresa. O que que hoje você já experimentou em relação a ouvir e saber que ideias que essas pessoas têm para o seu desafio, por exemplo, ligado a essa questão da licitação? Você já teve algum tipo de conversa? Então, Como é que é essa tua relação com a equipe? essa era uma outra questão que eu traria também dentro dessa implementação de gestão participativa, porque tem níveis diferentes de funcionários, né? Eu tenho agente de campo, que é aquele jovenzinho de comunidade que vai para campo aplicar questionário, levar lâmpada, né? E tem coordenadoras que são boas, inteligentes, com formação, entenda que é difícil falar com isso sem parecer preconceituoso, né? Mas assim, existem níveis de formação que as pessoas têm acesso ou não, né? Até essa conversa com outros níveis, eu não sei como é que seria progressivamente. Mas eu posso lhe dizer que eu tenho hoje assim 3 colegas de trabalho, são todas coordenadoras, supervisores, tudo que eu faço dentro da empresa eu faço junto com elas, elas criam, a gente trabalha junto, assim, então são pessoas que eu precisaria passar dessa licitação, essa minha reza atual, né, para poder eles tendo o salário que já têm do projeto, investirem um tempo e uma energia nessa construção, tô claro? Sim, mas antes de passar para a Jana, mas hoje você já chegou a consultá-los sobre próximos passos dessa organização, da tua empresa?
já sabendo que você tem esse dilema, ou você nunca chegou a envolvê-los? Nas reuniões com eles, nesse semestre para cá, com as coordenadoras, eu venho falando muito sobre isso, né? Até porque, gente, aí quando o Armando trouxe a cena, né, do balaio, né, cheio de coisa, eu disse, rapaz, a gente tem que ter cuidado quando a gente abre o chakra nessas meditações, né? Porque o cara trouxe logo a imagem real, né, assim. O Armando viu, assim, muita coisa. Porque, Armando, eu, com toda a vergonha que isso implica, eu tenho que assumir que eu reativei uma ONG que a gente tinha, que é o Tear Comunitário. Eu tinha deixado ela stand-by, e agora, quando eu vi esse cenário se aproximando, eu reativei a ONG. Quer dizer, eu estou com duas instituições na mão. Mas, então, eu não ia nem contar isso para não passar vergonha, mas é verdade. Vai lá, Jane. Bom, a Datis praticamente falou o que eu ia falar, né? Eu acho que ela meio que leu, a gente entrou em sintonia, foi muito parecido com o que eu ia comentar. Porque eu ia trazer que dentro desse um problema que viraram dois, né? Porque era uma questão, primeiro, mercadológica, né? Uma questão de realmente precisar diversificar esse mix, né? Do que vai oferecer aí para os clientes, né? Ou mix, porque eu vejo que a gente tem sempre duas opções de diversificar. A gente tem como diversificar o produto que a gente está vendendo utilizando o nosso próprio mercado, e a gente tem a opção de utilizar, de mudar de mercado, né? De também oferecer para outros mercados. Então, cada um tem as suas complexidades em si, mas a gente precisa decidir aí de que forma a gente pode atuar, né? De que forma pode ser a melhor forma. Para a gente, para mim, é sempre melhor ter mais produtos, é criar produtos novos e aproveitar esse mesmo mercado que a gente já vende. Mas como tem toda essa questão da licitação, né? Eu acho que continuaria com o mesmo problema, acabaria continuando com o mesmo dilema. E quando a gente traz a questão da autogestão como sendo algo secundário, eu fico pensando o quão difícil deve ser fazer um processo de transição para autogestão quando a gente está com essa questão de não ter certeza nem se a gente vai conseguir, né, se manter no mercado, porque a autogestão ela realmente demanda. Semana que vem a gente está sabendo. Então, porque, porque realmente a autogestão ela demanda que a gente tenha um campo tranquilo para se trabalhar, né? Para a gente começar essa transição, a gente precisa ter esse campo tranquilo. Então, eu acho que num cenário ideal, né, num cenário onde você não tivesse esse dilema mercadológico, o cenário ideal é implementar a autogestão para conseguir chegar nessa gestão participativa, para conseguir fazer com que essas pessoas na organização, né, esses círculos, esses líderes operacionais e todas essas pessoas conseguissem começar a ter esse olhar estratégico, esse olhar mercadológico também, e essa ajuda em criar novos cenários, né? Novos produtos e também novos mercados, porque isso é muito rico, isso é uma forma muito linda de trabalhar. Também vou puxar um pouquinho para o meu lado. Eu passei um tempo na parte de lançamento de novos produtos trabalhando solo. E foi só a partir da autogestão que eu trouxe pares, né? Que eu entendi que eu precisava de um círculo para mim, para poder trabalhar com mais eficiência, né? Para trazer mais resultados. Então, talvez você precise de pares, né? Nessa tua questão de lançamento, né? Nessa mudança mercadológica. Talvez esses teus coordenadores eles precisam ser cada vez mais estar cada vez mais do teu lado, estar cada vez mais nessa horizontal junto contigo, te ajudando a pensar essas novas possibilidades. Vou puxar o bastão aqui também. A gente já esgotou nosso tempo, então só fazer uma fala aqui rápida. Acho que tudo que foi falado ressoa muito comigo, acho bem pertinente que foi trazido. E eu acho que eu só queria acrescentar que para mim foi muito curioso que você pulou uma das perguntas, Jorge, não sei se você percebeu, Olha que a era uma psicanalista pergunta chegando aí, ó. que era uma pergunta
que era sobre o que você precisa deixar ir, né? E aí é curioso que, né, veio esse balaio que tem coisa caindo, mas você tá sempre pegando ali, né? Você não quer deixar nada ir. Então, talvez eu te deixe com essa reflexão também, assim, o que que você precisa deixar ir para E que nem aquilo tratar que da questão, né, Mara? E nem tratar da questão, não foi? Excelente, excelente leitura, muito boa. E aí, Verdade. e aí eu passo a palavra para você, Jorge, para, né, o que que você colhe, né, disso, para a gente já se encaminhando para o encerramento da atividade. Gente, foi interessante, porque houveram várias mobilizações internas aqui, em momentos diferentes, né? Eu fiquei lembrando muito da relação, porque eu sou psicólogo clínico também, né? Eu atendo pessoas, né? Então, eu fiquei pensando, rapaz, eu fui catapultado para a posição de terapeutizado, né? Porque a gente fica sendo cuidado, né? Se expondo e sendo cuidado, né? Então, fazia tempo que eu não invertia esse papel, foi bem prazeroso, foi muito bom estar aqui, assim. Bel, com testemunha da minha perseverança em entender vocês e saber o que é que vocês estão falando, né, Bel? Não, vou de novo, vou lá, né? Por causa disso. Então foi muito bom. Obrigada. Cheio de Obrigada. riqueza de informações, coisas legais, pessoas que eu vou procurar depois, assim. Tomara que Armando não saia do grupo, assim, não apague o telefone dele, né? É isso, gente, foi isso. Obrigada, Jorge. Obrigada pela generosidade de se dispor, né, a estar aqui para todos aprendermos. E aí a gente queria propor que também esse exercício possa ser um momento de reflexão para cada uma de nós. Então, um momento de escrita livre. Então, quem tiver um caderninho, caneta aí do lado, anotem o que que veio de insights dessa experiência, né? E quem não tiver, pode escrever no computador ou no celular. Mas vou dar 2 minutinhos aí para todo mundo poder decantar o que que aconteceu aqui agora.
E aí, quem quiser compartilhar, seja pelo chat, ou seja abrindo o microfone também, o que reverberou no seu próprio campo pessoal, o que você leva com você desse exercício, está aberto também. Vou abrir o microfone. Para mim parece que o encontro de hoje, assim, já tá caminhando para um check-out, assim, na saideira. Para mim parece que esse encontro de hoje ele foi uma amostra grátis da potência de toda essa comunidade, sabe? Então, desde o começo da conexão, e é legal que ele falou ali, desde a conexão até agora, assim, eu queria muito mais tempo para falar sobre o caso do Jorge também, assim, então acho que eu saio com essa coisa que, assim, de confiar na potência do que a gente tem aqui e ficar feliz com isso, assim, o que mais que a gente pode fazer, e trazer, e criar, né? Um encontro por mês parece que é pouco, mas ao mesmo tempo a gente não tem tanto tempo também, suas vidas são um corre, assim, mas, mas também reverbero com o que o pessoal está escrevendo no chat. Shirley quer falar? Não, eu ia celebrar a fala aí da Isabel, que eu acho que pena que eu não estou conseguindo estar aí com o vídeo aberto, mas muito poderoso esses insights que a gente tem, né, nos nossos próprios momentos com cases assim. Me deu vontade mesmo de quando a Jana falou, né, de criar o próprio círculo, de trazer círculos para esse lugar de discussão. Que poderoso é isso. Pra mim, me deu mais uma coisa, a pessoa centralizando a fala, mas assim, de estar feliz com as escolhas que a gente faz na vida, assim, né? Tanto de estar aqui com as pessoas com quem a gente caminha. Então, de estar aqui e também ter a Jana, né? Pra quem não sabe, a Jana é minha sócia também na Brasileira, então a fala dela foi muito, muito maravilhosa, assim, né? E ter a Nara aqui também comigo sustentando esse lugar, assim, então, tipo, cara, eu queria, num dos arrasos, assim, é celebrar minhas companhias de vida, assim, e a comunidade entra nisso também. Vou abrir aqui também rapidinho. Eu. Nossa, Bel, sim, celebro muito. Acho que eu queria muito abraçar o Jorge, sabe? Porque é tão rico poder ter alguém, né, para caminhar junto e, e lá no início me veio um pouco de solidão, sabe? Naquele momento do sentir, me veio um pouco de, sabe, dessa falta de pares, assim, tanto que na minha fala teve isso de novo, assim, né, de buscar os seus pares para trazer para esse lugar para esse movimento do novo, né, que ele está buscando. Mas eu queria comentar que eu gostei muito da ferramenta. Eu sou uma pessoa que passa por muitos dilemas na vida. E eu gostei da estrutura. Acho que seria interessante, talvez, buscar os meus pares de vida pessoal e de vida profissional com uma estrutura, sabe? E não simplesmente chegar chorando as pitangas, mas ter uma estrutura para chorar pitangas. Esse foi o meu ahá no, na, na, na dinâmica. Vou pegar um pouco aqui, né?
essa coisa e agradecer demais a Bel, assim, ter sido o portal para eu encontrar vocês, porque muita potência junto, assim, eu realmente gostei muito de encontrar esse grupo de pares, né, assim, com vocês, assim. Sinto que provavelmente vou ficar, assim, nesse grupo, Bel, assim, principal, participando das reuniões, assim, mais amplas, e quem sabe mais na frente, assim, eu consigo entrar nos outros círculos, né, mas é isso. Muito potente essa turma toda, muito potente todo mundo, assim, muito legal. Cuidar para não pegar mais um balaio para carregar, né, Jorge? É nesse sentido, companheiro. Então, acho que é isso. Bel, temos mais um convite para a saideira? Tem? Não sei. Essa ia ser nossa saideira. Eu tenho um Essa convite já é a nossa saideira. eu tenho um convite que é para bater uma foto. Vou parar de gravar aqui.